Vou mostrar para você como o Senhor Jesus deseja que venhamos conhecê-lo. A razão do nosso sofrimento, dos nossos problemas, e às vezes as pessoas acharem que os problemas não têm solução, está na falta do conhecimento. Você aí do outro lado, por favor, se tiver a Bíblia, abre em João 14, está dando para ouvir aí, tá? 外にいる方も、聖書をお持ちでしたらどうかヨハネによる福音書の14章をお開きください。 Aquela tela ali está passando também, tá, né, bispo? Ah, que bom. Então diz assim, ó, Jesus conforta os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Jesus disse. Se ele puder traduzir, filhinho, se você deixar eu falar um texto grande, você não vai conseguir. Tá? Quando eu der uma pausa, é exatamente para você traduzir. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. どんなことがあっても心配したり慌てたりしてはいけません。神を信じ何もかも私に任せなさい。 Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. 父の住んでおられるところには家がたくさんあります。もしなかったらはっきり言っておいたでしょう。実を言えばあなた方を迎える家の準備をしに行くのです。 E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. すっかり準備ができたら迎えに来ます。私がいるところにいつでもいられるように一定してあげれるためです。 Só um minutinho, eu tô percebendo. Por exemplo, tem várias pessoas aqui que não entendem o português. Quando é uma mulher, o marido entende. E quando é o marido, a mulher entende. De repente seria mais fácil para a desenvoltura da leitura, o andamento aqui, a mulher falar para o marido, não na íntegra, mas os pontos principais, tá? Porque senão vai demorar muito. É como se fosse duas mensagens numa só. Porque eu leio, ele lê. Você entende, filhinho? Alguém concorda? Então presta atenção. Na casa de meu pai há muitas moradas, Jesus disse. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia diz que Jesus ele é a expressão exata do ser maior que é Deus. E você percebe que ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, a crença em Jesus, a confiança em Jesus é a mesma coisa que confiar diretamente em Deus. Antigamente, os sacerdotes, eles eram intermediários, mediadores. Hoje, embora existam, os sacerdotes já não são mais mediadores. Ou seja, ninguém de vocês aqui depende do Valdemiro para Deus te escutar. Você sabia disso? É comum
sacerdotes trabalharem para fazer o povo depender deles. Até alguns políticos, principalmente lá no nosso país. Só que a palavra de Deus é clara. Você depende exclusivamente de Deus. A sua voz tem eco diante dele. A sua oração tem poder. Mas o que às vezes não redunda em milagres, em respostas, é a falta do conhecimento, a ignorância no que diz respeito a Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus. E mesmo aqueles que conviviam com Jesus, eles tiveram dificuldade, os discípulos. Por que eles estavam tristes, angustiados, preocupados, negativamente falando? Quando Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus já havia falado durante muito tempo, quase 3 anos, do que iria suceder a ele e a razão da vinda dele na terra. Mas naquele exato momento, quando perceberam que Jesus ia partir, eles demonstraram uma grande preocupação negativa. Na verdade, um desespero. Foi aí que Jesus entrou, e o título é Jesus conforta os discípulos, exatamente porque a preocupação de Jesus é que eles não viessem a se perder. Porque até então estiveram firmes, confiantes, seguros, porque Jesus estava ali presente fisicamente. Eles não entendiam por que Jesus teria que morrer, por que Jesus teria que partir. E Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Jesus não deixou margem para que alguém pudesse adorar um profeta, para alguém pudesse criar uma imagem e dizer: eu sou devoto desse ou daquele santo. Jesus não deixou margem para que você viesse a fazer uma estátua do Valdemiro e dizer: eu já vi o Valdemiro tocar, ou abraçar, ou falar, ou soprar, e aconteceu isso. Está aqui a imagem do Valdemiro, do apóstolo, que vai me abençoar. Não deixou. Ele disse: credes em Deus e crede também em mim. Mas e o Espírito Santo? Depois, lá na frente, é que ele foi enviado. Do contrário, Jesus teria dito: credes em Deus, no Filho e no Espírito Santo. Mas até então, aquele que deu a ordem para Jesus vir ao mundo, estava sendo ali representado na pessoa de Jesus. Quer dizer, ninguém na face da terra pode criar um Deus, um guia. Não. Porque ninguém tem um reino, só Deus tem um reino eterno. Por favor, as pessoas estão lá fora, evitem conversar. Os obreiros orientem as pessoas a não conversarem, assistirem a mensagem. Por favor, por favor. E eles próprios estão conversando, os obreiros. Então presta atenção. Gente, isso que eu estou falando aqui é muito importante. Porque eu estou a milhares e milhares de quilômetros. Eu moro muito longe de vocês. E mesmo se eu morasse do lado da sua casa, eu não sou autossuficiente. Não, eu sou um homem. A minha suficiência vem de Deus, como a sua também. Quer dizer que, por mais que seja abençoado um sacerdote, ou um profeta, um pastor, ou um bispo, o único que pode trazer todas as respostas de que você precisa
é Deus através do nome de Jesus Cristo. Então, Jesus foi claro: credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Há religiões que querem determinar ou enumerar ou limitar o número daqueles que serão salvos. Uns dizem que são 144 mil. Se só hoje, atualmente, nós temos cerca de 7 bilhões de pessoas, que Deus é esse? Esse não é o meu Deus, certamente. E se você for somar todas as gerações que viveram até hoje, aí põe bilhões. E Jesus disse que tem morada e lugar para todo mundo que confessá-lo, que reconhecê-lo como verdade, como caminho, como Salvador. Amém, igreja? É clara a palavra de Deus. Então, isso já elimina essas crenças, que mais parecem crenças pagãs, porque estão contrariando a palavra de Deus. E quando o sujeito se apresenta como sendo aquele que resolve, ele está blasfemando, ele está desafiando a Deus. Na verdade, ele está pousando como anticristo, porque não existe em homem nenhum salvação para a alma do homem. Não, só Jesus Cristo, porque Ele foi quem pagou o preço do resgate. Em 1 Timóteo capítulo 2 diz que Ele foi dado em resgate por todos. Não foi pelos brasileiros, ou pelos judeus somente, ou pelos os muçulmanos, ou pelos os evangélicos. Não, Ele deu a vida em resgate por todos. Aliás, nessa mesma passagem diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos. É óbvio que, como Ele deu o livre arbítrio ao homem, porque se fosse do contrário, Ele poderia obrigar o homem, qualquer nação. Você acha que se Deus, Ele quiser, amanhã você não pode abrir a televisão e o governo do Japão está lá no ar pregando a palavra e baixando um decreto que todo mundo vai ter que orar e jejuar o Deus da Bíblia? Ele pode. Só que Deus não quer isso. Deus deu livre arbítrio. A sua fé só tem valor se ela for espontânea. O seu amor só tem valor se ele for verdadeiro e espontâneo. Até numa relação homem-mulher. Uma mulher jamais daria valor ao amor de um homem que se declarasse para ela dizendo: eu te amo porque você sabe cozinhar muito bem. Eu te amo porque o seu cabelo é assim. Não. Imagina se o ser humano, nem homem nem mulher, se sujeita a isso. Imagina se o ser maior, o todo-poderoso, o grandioso, ele vai aceitar um amor que ele teve que obrigar. Coisa maravilhosa é ouvir as pessoas dizerem: eu aprendi nessa obra a amar a Deus. Quando muitos já disseram que já estiveram em muitos lugares onde as pessoas ensinavam a cobrar de Deus, a exigir de Deus e dizer: Deus tem que fazer coisa nenhuma. Nada que a sua mulher faça por você obrigado vai te satisfazer. Nada que seu marido faça por você, mulher, de forma obrigatória, vai te satisfazer. Agora, se for voluntário, se for com alegria, se for com prazer, se for com amor, aí você vai dar valor. Então Deus quer ser amado, Deus quer ser reconhecido como o Salvador, como o autor da vida, como aquele que tem todo o poder. E o dia que você reconhecer isso,
você vai perceber mudanças extraordinárias na sua vida. E praticar isso. Deus quer ser amado por você. Deus não aceita ser colocado em segundo plano, num plano secundário, não. Porque Deus te amou. Alguém obrigou Deus a te amar? Alguém obrigou Deus a me amar? Mas Ele nos amou ao ponto, está em João 3,16. Eu não sei se tem uma câmera para mostrar ali a leitura. Ele nos amou de tal maneira que deu o único filho. Tem uma palavra em Isaías que pergunta com quem tomou ele conselho. Você acha que algum conselheiro, alguém chegou para Deus e disse para Deus: você pediu para os obreiros não conversarem, meu filho? Por favor, oh Deus, tem misericórdia. Não faça isso não, por favor. Deus vai entristecer. Então, alguém obrigou Deus a fazer algum sacrifício por nós? Não. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 6, versículo 5, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem e resolveu que extinguiu o homem da face da terra, homem e animais. Aí diz assim: porém, Noé achou graça diante de Deus. Quer dizer, fez Deus sorrir. Olha só. Noé fez Deus se alegrar. Você sabe que uma pessoa que faz Deus se alegrar, ela é chamada pela Bíblia de uma pessoa forte. Uma pessoa capaz, uma pessoa que pode mudar a história, é uma pessoa que alegra o coração de Deus, que faz Deus sorrir. Deus resolveu que ia acabar com o homem. Toda a humanidade se perverteu. E um só homem conseguiu tirar um sorriso no rosto, no coração de Deus. Por causa de um que o fez sorrir, Deus falou: não vou mais destruir o homem. Ainda vou botar o meu arco, o arco-íris, como sinal da aliança de que não destruirei mais o homem. Que maravilha. Gente, se um só fez Deus sorrir, e Deus preservou a humanidade e a multiplicou, como nós vemos hoje, só nós aqui, só esse grupo de pessoas aqui, e esses que estão aqui fora, se cada um de nós aqui conseguir tocar o coração de Deus, Deus não muda só essa nação, Deus muda o universo, o mundo inteiro. Você sabia? Gente, eu tenho visto tantos testemunhos, eu tenho ouvido pessoas glorificarem a Deus. Você sabe quem sou eu? Eu não sou nada, gente, eu não sou ninguém. Eu sou um sujeito lá do meio do mato, da roça, que nunca teve oportunidade da sociedade, dos homens. Você sabia que, pela infinita misericórdia de Deus, por amor à minha vida, da minha família, da esposa, das filhas, Deus tem tocado a vida de muita gente, tem levantado discípulos. Aí eu pergunto: Deus tem alguma dívida conosco? Não, pelo contrário. Eu e minha família somos eternos devedores de Deus. Se somos devedores de Deus, por que Deus nos ouve tanto e toca tanta gente? É que Deus sabe que eu e você não temos muita coisa para oferecer ou nada para oferecer. Mas podemos fazê-lo sorrir. Podemos alegrar o coração dele. Tocar o coração dele. Com a nossa fé. Amando acima de tudo e de todos. Dando muito mais importância a Deus do que todas as coisas desse mundo. Priorizando a relação, investindo na relação com Ele. Se você investir na sua relação com Deus, você vai se assustar com o poder que vai ter a sua palavra. Gente, às vezes eu fico assustado com o poder que Deus deu à minha palavra. Alguns dias
eu ouvi do governador de São Paulo, da presidenta da República e de outras autoridades, que eles estavam desesperados, porque já não tinha água para nada, e o tempo da chuva já tinha passado, e que as represas, ninguém podia ter esperança que iria aumentar o seu nível, o volume. E eu falei ao vivo, alguns de vocês devem ter ouvido: o Deus do Valdemiro vai fazer chover e tira os carros das ruas. Quem ouviu isso? E quem sabe que carregou carro para todo lado? E eu ainda brinquei, vai chover até cachorro beber água em pé. E o nosso repórter, que ele está ali, foi lá e filmou um cachorro bebendo água em pé. Vocês viram isso aí? Quem viu isso? Gente, quem é o homem para falar vai chover e chover? Quem? Eu sou um ser humano como vocês, mas ele se revelou a mim, ou seja, eu aprendi a conhecê-lo. Eu já chorei muito e choro como vocês choram. Eu tenho frustrações às vezes, tristezas como vocês têm. O nosso mestre, o santo Jesus Cristo, chorou, não é verdade? Teve tristezas. Só que eu sei do que ele é capaz. Eu sei que a palavra dele é verdadeira, que aquilo que ele prometeu acontece, se cumpre. Ele tem o tempo dele. Eu sei que ele não deixa a palavra dele cair no chão. Então, presta atenção no que ele fala conosco. Ele chegou para os discípulos e disse: não se preocupeis, não vos preocupeis. Não se turbe o vosso coração. Lá na casa do meu pai tem muitas moradas. Sabe de quem eu estou falando? Eu não estou falando do melhor jogador do mundo. Eu não estou falando do primeiro-ministro do Japão, do presidente da América, dos Estados Unidos, não. Eu não estou falando do cantor mais famoso do mundo. Eu estou falando do Salvador, que criou o universo. Eu estou falando do que é dono de tudo, é dono da gente, é dono de tudo. Aliás, o Salmo 24 diz que a terra e os céus pertencem a Ele e tudo que existe neles, não é verdade? É dele que eu estou falando. E agora presta atenção numa atitude dele, num ato de humildade. Às vezes eu e vocês somos incapazes de perdoar, ou incapazes de fazer de ter um gesto de humildade, tá? De inferioridade, ou seja, considerar os outros superiores a nós, como a Bíblia recomenda. Pelo contrário, às vezes nos enchemos de vaidade. Olha a atitude de Jesus. Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. Quer dizer, eu vou construir casas para vocês. Morada não quer dizer casa ou não? Morada? Tem algum pedreiro aqui? Tem? Morada quer dizer casa, é isso, igreja? Hein? Quando você sair daqui, provavelmente você vai para a sua morada, né? Ou seja, para a sua. Jesus, em algum momento, ele se fez pedreiro. Você sabia que eu já fui pedreiro? Quer dizer, eu sou pedreiro, né? Porque tá certo que hoje é capaz de sair meio de banda a casa, mas a parede, mas meio de lado, meio tombado, entendeu? Mas eu trabalhava de pedreiro. E antes disso eu fui agricultor, ou seja, lavrador. Pedreiro até requer uma certa técnica, aprendizado, mas agricultor não, você sabia? Ninguém me deu aula para plantar arroz, feijão, milho. Simplesmente eu vi meu pai botar lá
o feijão era 3, 4 sementinhas, eu botava e às vezes nascia 13, nascia as 4. Por que você está dizendo isso? Porque em algum momento Deus disse que era... O próprio Jesus disse, lá em João 15, ele fala assim, um pouquinho na frente, ele fala, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o quê? Agricultor. Vê se ele fala assim, meu pai é um engenheiro, hein? Tem engenheiro aqui, ó, aquele que deu testemunho, né? Jesus, ele estava falando simplesmente do dono de tudo, o Criador. Uma vez eu vi um moço todo de branco na igreja, roupa branca, sapato branco. E assim, inocentemente, eu falei, o senhor é enfermeiro? Ele olhou com cara feia, eu falei, enfermeiro não, eu sou doutor, eu sou médico. E cá para nós, ser enfermeiro, gente, é maravilhoso, porque cuida de pessoas, não é verdade? Mas ele não gostou, ele se sentiu diminuído. Olha o que Jesus fala, gente. Jesus fala assim, eu estou indo preparar moradas para vocês, construir casas para vocês, meu reino. Quer dizer, eu sou um pedreiro. E depois tarde ele falou que o pai dele era agricultor. Eu falei, ih, rapaz, eu também era, Quer dizer, ele sempre deu exemplos, isso é didático, né? Aulas de humildade, porque você não tem que se autoafirmar, não. Você só tem que servir a Deus, confiar, amá-lo e amar as pessoas, porque Ele é quem vai te colocar no devido lugar, Ele é quem vai te exaltar e levantar sua cabeça. Amém, igreja? Então, isso é para bispo, apóstolo, bispa, obreiros. Imagina que tem muitos pastores assistindo, né? E eu não sei se vocês assistiram, eu e a bispa, nós estivemos, e alguns discípulos estivemos na Amazônia esses dias, no rio Xingu, visitando os índios. Alguém chegou a ver as imagens? Batizamos muitos índios. Aí alguns missionários lá de outras denominações não gostaram, enciumados, vieram e disseram, estamos há quase 30 anos aqui e batizamos, acho que 19 ou 29. O senhor acabou de chegar que nós batizamos mais de 200 índios numa mensagem. E eles não gostaram da maneira. Aí um deles disse para mim, não tem que ter um preparo? Nós só estamos até hoje preparando essas pessoas, não tem que ter um preparo? Aí eu falei, tipo aquele eunuco, né, que encontrou Filipe pela primeira vez e falou assim, o que me impede de ser batizado? Filipe falou, nada, se você crer. E o batizou agora. Na hora, não foi? Eu falei, talvez aquele ladrão que nem batizado foi, mas foi a primeira alma, a primícia do trabalho de Jesus chegar no paraíso. O pai que sabe todas as coisas, olhou e viu lá, filho, esse aí não é aquele que roubou até pendurarem na cruz? Sim. Mas lá na cruz ele falou que eu era rei, que eu tinha um reino, que eu me lembrasse dele. Eu falei, então eu vou levar de uma vez. Talvez isso. Aí o missionário olhava. Jesus falou que, infelizmente, alguns ficam na porta, nem entram, nem deixam os outros entrarem. Jesus chamou de quê? De fariseus. O que prepara um homem para a vida eterna? O arrependimento pela fé. O reconhecimento da grandeza de Deus e da insignificância e pequenez do ser humano. Seja quem for, seja japonês, seja brasileiro, seja americano, seja árabe, não interessa. Qualquer que reconhece Jesus como Senhor e Salvador e se rende a Ele, está apto ao reino de Deus. O mundo não entende, a sociedade não entende. Infelizmente, algumas igrejas querem trazer o mundo para dentro.
Querem viver como o mundo vive. Aquele lá pecou demais, aquela lá fez isso. Por quê? Você pagou o preço por ele? Não, quem pagou foi Jesus. O sangue que foi derramado, ainda bem que foi o dele. Porque o nosso não consegue salvar ninguém. Porque o sangue dele é precioso. Ainda bem. Então, ele é juiz. Ele é salvador. Ele é Deus. Amém, igreja? Ninguém pode julgar ou condenar ou dizer você pode, você não pode. Não. Jesus disse, há muitas moradas. Isso quer dizer, você sabe que o muito de Deus, imagina você. A Bíblia diz que lá em Isaías 40, que ele mediu as águas do mundo na concha da mão, né? E que todas as nações do mundo são para ele como um pingo que cai de um balde. Então se ele falou há muitas moradas, uma coisa sou eu falar muitos, né? Eu falo, gente, deu muita gente na igreja. Quanto? 100 mil pessoas na sede, um exemplo. Aí eu muito do Valdemiro. Agora, Jesus falou há muitas moradas. A morada para todas as gerações. E o reino é dele, igreja. E o Tomé, um dos discípulos, disse, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Ou seja, não interessa nacionalidade, raça, cor. Não. Tudo gira em torno dele. Ele é o centro de tudo. Tudo funciona por causa dele. Eu conheço um profeta, eu conheço um pastor, eu conheço um apóstolo. A melhor coisa é conhecer Jesus. Sabe por quê? Não existe profeta sem ele. Não existe pastor sem ele. Não existe sacerdote sem ele. Não existe doutor sem ele. Lá em Atos 17 diz que nele nos movemos, nele respiramos. Não é verdade? Quantas vezes eu e você já olhamos para uma pessoa com muitas deficiências? Quando eu digo deficiência, não física, mas uma pessoa incrédula, de repente, é uma pessoa vivendo no pecado. Olha fulano como vive, olha lá, não sei o que, não merece isso. Mas o caminhar dele, o respirar, o mover, já diz que Deus também olha para ele. Está escrito em Atos. Qualquer um, seja religioso ou não, só respira por causa de Deus. Só se move por causa dele. Então não aponta o dedo para ninguém, não diminua ninguém. Porque em todos tem alguma coisa de Deus. Seja de que nação for, de que raça for. Não importa nível intelectual. Aquele que nos odeia, ou nos persegue, ou fala mal de nós, tem algo de Deus nele também. Então, quando Jesus disse para Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem, ele não disse vai, ele não disse vai, não. Por que ele não disse vai? Porque ele queria que os discípulos entendessem que o Pai estava diante deles ali, na pessoa de Jesus. Como está também hoje aqui presente. É certo que ele está aqui. Quando Deus fez o homem, só tinha um casal na terra. Lá no Gênesis, a Bíblia diz que na viração do dia, Deus ele aparecia ali no jardim. O que é viração do dia? Essas horas assim, eu até arrepiei agora. Porque ao cair da tarde, o que ele fazia? Ele ia andar no meio do jardim só para o homem sentir a presença dele. Eu creio que você está sentindo a presença dele aqui. Eu sinto isso.
Porque eu não sou capaz de tocar o coração de ninguém. Eu percebo nos olhos das pessoas que quando eu falo, é como se vocês comessem as palavras, estivessem tocando a sua vida, o seu coração. Porque não sou eu, é Deus que está andando no nosso meio. Eu não sou nada não. Eu tinha medo de gente. Imagina se eu ia conseguir falar para as pessoas, falar para milhões de pessoas no mundo inteiro. Gente, na viração do dia, Deus estava lá no jardim. Foi num desses dias que o homem teve vergonha porque havia desobedecido e se escondeu dele, não é verdade? É. Deus estava lá, andando no jardim, no meio do povo. O povo era só 2 pessoas. Imagina como é que ele deve estar contente com a nossa presença aqui, para adorá-lo, para depender dele. O que nós viemos fazer aqui? Nós viemos aqui dizer para ele que o amamos e que precisamos dele, precisamos de cura, precisamos de paz, precisamos prosperar, precisamos viver. Nós viemos aqui dizer para ele que dependemos dele, que gostaríamos muito que as pessoas olhassem para nós e pudessem enxergá-lo em nós. Não é isso? Talvez você não encontre palavras, talvez você não tenha como expressar isso, mas é isso que você traz no coração. Você gostaria de falar tudo isso: Senhor, eu tenho muitas necessidades, mas eu tenho também a gratidão no coração, eu tenho muita coisa a agradecer. Eu tenho que agradecer pela minha vida e por estar aqui. Eu tenho que agradecer por algum ente querido meu estar vivo. Eu tenho que agradecer até por aquele que partiu, mas eu tive a oportunidade de falar do Senhor para ele, alguém teve. E certamente está ocupando uma das moradas que o pedreiro, o humilde, o simples, foi preparar. Gente, nós viemos aqui por alguma razão, ou por muitas razões, mas elas se resumem em um nome. É que o mundo não sabe. O mundo não sabe. Mas o mundo existe por uma razão. As pessoas existem por uma razão. Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, diz que tudo foi feito por causa dele e por ele, por intermédio dele. Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E esse verbo, ele se fez o que mesmo, igreja? Ele se fez carne. Verbo é palavra. Quer dizer que Jesus já existia muito antes de Maria. Aliás, o Abraão, que veio muito antes de Maria ao mundo, um dia Jesus falou para os fariseus assim: em verdade vos digo que antes de Abraão eu sou. Jesus veio muito antes de Maria. Ninguém, os religiosos não entendem. Espera aí, o que esse homem está dizendo? Jesus era filho, como é que ele veio antes da mãe? Maria entendia. Maria, na sua sabedoria de mulher de Deus, um dia alguém solicitou, falou para ela: é um casamento, é uma festa tradicional e não tem mais vinho. Aí ela chegou e falou para Jesus: o vinho acabou. Ele falou: o que tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Um filho normalmente não se dirige a uma mãe assim, ainda mais sendo filho de Deus. É porque Jesus sabia que era Senhor de Maria, e Maria sabia que ele, porque normalmente a mãe, ela tem a habilidade que o filho não tem em determinadas coisas, ou na maioria das coisas. E numa festa, onde ambos eram convidados, se ela foi falar para Jesus que o vinho acabou, porque ela sabia que o filho dela tinha poder para fazer milagre, ela não. Senão ela teria feito. Peraí, eu sou a mãe sabe mais que o filho, a mãe que ensina o filho. Vou fazer um vinho aqui que até o meu filho vai ficar boquiaberto. Mas não. Alguém falou para ela: Maria, não tem mais vinho. Mas eu não posso fazer nada. O poder do meu filho, ele é que é o Deus. E ela falou: o vinho acabou. Que tenho contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. E ela falou para os serventes assim:
fazei tudo que ele vos disser. Um padre falou para mim assim: o senhor acredita em Maria? Eu falei: sim. O senhor respeita Maria? Sim. Eu até obedeço uma palavra de Maria. É qual? Eu faço tudo que Jesus mandar, porque foi ela que falou. Ela disse: fazei tudo que meu filho disser. Não é verdade? Maria não disse: faça o que eu disser. Não, faça o que ele disser. Está escrito. Então, igreja, Jesus, ele falou: eu sou o caminho. Valdemiro não é caminho. Eu não sei se você já morou na roça. Valdemiro não é nem uma picada, uma picada aquela que a gente abre dentro do mato. Já viu com a foice? Não. Jesus é o caminho. Ele não disse: eu sou um caminho, eu sou o. Gente, não tem jeito. Não adianta adorar esse ou aquele. Não adianta idolatrar esse ou aquele. Não. Tudo que você precisa, sendo você japonês ou não, sendo você brasileiro ou não, americano ou não, filipino ou não, vietnamita ou não, tudo que você precisa só pode vir dele. Aliás, João, no livro de João, capítulo 15, acho que o versículo 5 ou 6, ele fala assim: porque sem mim nada podeis fazer. Qual é o versículo? 5? É sem ele que você não pode fazer nada. Em algum momento, como aquele casal que viu a filhinha praticamente morta, em algum momento você vai precisar clamar. Eu não vou estar nem sabendo. Não vou ouvir. Você acha que se você falar aqui eu escuto lá no Brasil? Não. Mas o Deus que está lá, Ele está aqui no Japão, Ele está na América, Ele está na África, Ele está na Europa. E Ele te ouve. Ele te ouve. Eu queria que você entendesse que se há algumas razões que nos trazem aqui, e o centro de tudo é Jesus Cristo, você é uma dessas razões. Eu não vim passear. Se fosse passear, eu ia ficar pelo menos um mês aqui para conhecer o país, esse lindo país. Eu tenho um desejo de ir lá no Monte Fuji. Um dia eu vou com vocês, né? Em breve. Nós vamos marcar e nós vamos lá orar. Amém? É verdade? Em agosto? Muita neve, né? Mas nós vamos orar juntos lá. Amém? Então, eu queria que você entendesse isso. Agora, você sabia que eu poderia estar agora ministrando numa reunião de 50 mil pessoas, de 100 mil pessoas. Só que Deus, Ele olha para você como uma razão especial na vida dele. E Ele mandou aqui. Você quer ver uma coisa? Eu e você somos a razão do sacrifício de Jesus. Ele não tinha se arrependido de ter feito homem. Mas depois ele, porque Noé o agradou, o fez sorrir, ele mandou o filho, aquele que era o verbo, lembra? Que estava lá com Deus. E por intermédio dele, Deus fez todas as coisas, está escrito. Por ele, para ele, né? Por causa dele. E ele, quando Jesus veio, quem estava lá com Deus? Moisés, Abraão, o Jó, o Noé, o Daniel, o Jacó, o Elias,
o Eliseu, né? E tinha os anjos. Mas ele olhou para nós com uma razão muito especial. Olha o valor que Deus dá para nós, ó. Imagina você se dessemos a ele o devido valor, hein? Importância. Olha o valor que Deus dá para o homem, ó. Ele poderia ter falado, ó, Moisés, volta lá, Elias. Então eu vou mandar um anjo. Não. Ele mandou o filho dele. A Bíblia diz o quê? Filho unigênito. Único. É. E quantas vezes ele disse, esse é meu filho amado. Hein? Lembra quando Jesus estava ali sofrendo, chorando, sendo humilhado? Ele que tinha uma relação estreita com o Pai. Ele dizia, é meu Pai que me mandou falar isso. Eu faço isso por causa do meu Pai. O meu Pai é que faz essas obras. Ele fala, é meu Pai para lá, meu Pai para cá. Um dia ele orou amargurado e falou, Deus meu, por que me desamparaste? Seria mais ou menos, quem tem pai? Levanta a mão, quem tem pai? Ainda, né? Graças a Deus. Você não deve se sentir muito bem em chamar o seu pai pelo... Como é que seu pai se chama, meu filho? Benjamin, que nome bonito, hein? É uma benção, senão... Aí, imagina você, ô Benjamin! Alguém vai ver, eu até arrepio. Alguém vai ver. Peraí, ele trata o pai dele assim? Né? Ô Sebastião, fulano, ô Chico. Imagina o jeito de chegar o pai, ô Chico. Então, Jesus era assim, meu pai. Um dia a amargura estava tão grande que Jesus falou, Deus meu, por que me desamparaste? Além de não o ter chamado de pai, ainda achou que estava sendo desamparado. Era a nossa dor, o nosso pecado. A Bíblia diz que o Pai fez ele pecado por nossa causa. Você sabia? Então imagina o valor que Deus dá a você e a mim. Olha o que Ele fez por nós. Ele deu o Filho amado. O Filho unigênito. Então quando alguém entende isso. Uma vez Jesus estava numa reunião com os discípulos. E ele, como se estivesse curioso, porque Jesus ele não tinha curiosidade, porque ele já era onisciente, né? Lembra que em alguns casos ele curava alguém e o pessoal lá dentro do coração, só no pensamento murmurava, por que pensais mal no vosso coração? Ele falava, né? Que ele sabia que as pessoas pensavam. Mas um dia ele reunido com os discípulos perguntou assim, vem cá, o que as pessoas falam a meu respeito? Quem diz o povo ser o filho do homem? Mateus 16. Quem diz o povo ser o filho do homem? Aí os discípulos começaram a falar assim, uns dizem que o Senhor é João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Aí Jesus, é? E vós? Continuou ele, quem dizeis que eu sou? Porque... Eu reconheço a minha insignificância. Quando alguém chega, apóstolo, o senhor tem a fé de Eliseu. Eu falo, quem sou eu? Mas para mim é um elogio muito grande. O senhor tem a fé de Paulo, quem sou eu? Agora comparar Jesus com um desses aí é diminuir, porque Jesus é maior de todos. Então disseram, uns dizem que é João Batista, Elias ou algum dos profetas. E vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Aí Simão, que era o analfabeto da turma, aliás um deles, né? Porque Pedro e João, os dois eram analfabetos. Aí Pedro falou, para mim tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você sabe o que quer dizer isso, igreja? Simão estava dizendo assim, para mim o senhor não é Elias, não é João Batista, não é Jeremias, o senhor não é um profeta, o senhor é o dono de tudo, o Senhor é o rei, o Senhor é o salvador. O Cristo quer dizer o Messias, o único que pode salvar. Aí Jesus falou, você é um bem-aventurado.
Você não aprendeu isso em escola, Jesus falou, ou seja, não foi carne e sangue que te revelaram. Carne e sangue é o quê? É professor, é apóstolo, eu sou carne e sangue. Mas o que vocês estão aprendendo aqui não é o Valdemiro, a carne, Valdemiro, não. Porque a carne, o Valdemiro não é médico, não é professor, não é palestrante. Alguém que não é palestrante. Alguém que não frequentou uma universidade. Como é que vai chegar diante de uma multidão e de câmeras e falar desenvolto e falar quantas horas forem necessárias? Só Deus pode fazer isso. Você entende? Então não sou eu, não é carne e sangue. Não. Então Jesus, ele falou para Simão assim: você é um bem-aventurado, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o Pai que está no céu. Tu és Pedro, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Não tem um negócio que a religião diz que Pedro é quem abre lá para chover, para fazer isso, fazer aquilo? Quem já ouviu falar? Se São Pedro não abrir, não sei o quê. Até intelectuais, jornalistas, renomados. São Pedro hoje abriu a torneira. Isso é ignorância. Como diria o outro lá, como é que chama o Robin, né? Santa ignorância. Do Batman Robin, santa ignorância. Sujeito diplomado. Peraí, mas não está escrito que Jesus deu a chave para ele? Mas não é só para ele. Um líder religioso uma vez falou para mim, desses que afirma que Pedro foi o primeiro papa, que Pedro que tem a chave. Pedro que tinha a chave. Eu falei, então antes de Pedro não chovia. Porque Pedro veio de 2000 anos para cá e antes. E quando Elias orou para não chover, ficou 3 anos e meio sem chover, e depois orou para chover. Se é Pedro que tinha a chave, onde Elias arrumou então? E antes de Elias? Hein? E quando Abraão orava, e quando Moisés orava? E aí? Então, e quando Pedro se foi, e outros, falando em nome do Senhor, fizeram maravilhas. E hoje que Pedro não está mais aqui, e quando alguém ora, e um garoto que era leproso, agora está purificado, e outros, e cancerosos curados, afinal, quantas chaves existem? E para quem são essas chaves? Para aqueles que confessam que Jesus é o Cristo, é o Messias. Qualquer um que confessar que Jesus é o Cristo, toma posse dessa chave. Essa chave, na verdade, é o poder na palavra, na oração. É o poder de dizer e acontecer. Você fala no nome de Jesus, ele faz acontecer. Amém? Você tem a chave. Você sabia? Mas como assim, apóstolo? Eu tenho passado tanta luta, mas tem. Você quer saber por que você passa por isso? Todos estão sujeitos, só que por que as suas parecem intermináveis às vezes, as lutas? Quando deveriam chegar ao fim. Um dia desses, isso não é fábula não. Você sabe o que é uma fábula, não sabe? Fábula é uma palavra que você usa para ilustrar alguma coisa. Não é errado, só que a Bíblia recomenda não ficar pregando com fábulas. Está escrito, Paulo falou isso, né? Então, tipo a parábola do Jotão, é uma fábula. Árvores não falam. Mas lá em Juízes, no Juízes capítulo 9, se não me engano, na parábola de Jotão, ele fala, e as árvores saíram para ungir para si um rei, né? Chegaram para a oliveira, reina sobre nós, para a videira. Isso é fábula, por quê? Porque árvores não falam, animais não falam. Então isso é uma fábula. Agora, por que você tem a chave e às vezes não consegue abrir? Deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo com o bispo um dia desses. Eu falei, vamos para a igreja. Isso
de noite. Vamos dormir na igreja, porque amanhã cedo, isso era segunda-feira à noite, né? Na terça, tinha reunião 9. Foi sábado à noite para fazer a reunião domingo de manhã. Aí nós fomos. Chegamos na igreja, estava tudo fechado. E a porta da escada que sobe para a nossa suíte lá na igreja, nosso quarto, estava fechada. Aí ela começou a ligar para a secretária, para a segurança, para o pastor, para o bispo. E aí eu peguei e sentei lá na cadeira, ela também sentou. Eu falei, meu Deus, você não tem a chave daí? Ela falou, não tem não. Aí continuou sentado. Aí daqui a pouco ela falou, tem um molho de chave aqui, na bolsa. Pô, de muito tempo que a gente estava lá esperando. Alguém ligou e falou, vou levar aí. Aí ela foi, pegou uma chave, botou, não. Pegou a outra, botou e abriu a porta. Ela falou, eu tinha a chave. Eu falei, nós ficamos sentados porque ela não sabia. Você deve estar sentado esperando algo tão importante na sua vida, porque não sabe que você tem uma chave poderosa que abre a porta do céu. Sabia disso? Ou seja, você tem que aprender a confiar nisso que Deus ensinou. E a orar e a falar, Senhor, e profetizar, vai ser assim, em nome de Jesus, e assim será, porque você tem a chave. Aí aconteceu conosco. Ela tinha a chave e a gente ficou esperando. Quando ela resolveu agir, ela então abriu a porta. E eu contei isso na igreja, quem deve ter ouvido isso? Falei, olha que interessante. Então Jesus falou para Simão, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Agora veja como ele não deu só para Simão. E também, não é chave lá para o céu, lá não precisa de chave não. Simão está no céu. Você acha que quando você chegar no céu, você vai precisar de chave? Claro que não. Você vai estar com o Todo-Poderoso ali, olhando face a face. Então a religião não sabe, às vezes, não entende. E o povo fica sem saber. Quando Jesus disse, dar-te-ei as chaves, ele diz assim, o que ligares aonde? Aonde? Na terra. Quer dizer que essa chave só serve para abrir enquanto estivermos aqui na terra. Ao contrário do que diz a religião, que diz que é Simão que vai abrir o céu para entrar os crentes. Não é isso? Não, negativo. A chave que ele recebeu só funciona, por favor, só funciona aqui na terra. Quer dizer, aqui na terra você pode fazer proezas. Você pode fazer acontecer coisas que as pessoas vão olhar para você e falar, não é possível, ele falou que ia acontecer, isso aconteceu. Eu essa semana antes de vir para cá, eu abracei um homem lá curado de lepra. E eu profetizei, está gravado lá, porque são muitos. Ele me disse, ele falou, em 3 dias você vai ficar curado. Em 3 dias ele ficou. Quem viu isso aí? Eu tenho a chave. Só que você também tem. Quando eu digo você não precisa do Valdemiro para ser ouvido, não. Você tem a mesma chave. Abre a porta, igreja. Abre a porta do céu na sua vida. E essa chave, enquanto você estiver aqui, você vai esperar chegar no céu. Senhor, agora eu vou usar a chave que o Senhor me deu. Falar, agora não, agora eu posso me jogar fora, você não precisa mais não. É lá que você precisava, é lá que você tinha que usar. Né? Igual a história da velhinha lá, a senhorinha crente, você conhece? Uma senhorinha crente, tadinha, fiel, mas a orelhinha... Aí ela pedia, orava, Senhor, eu quero isso. Aí demorava um pouquinho, ela desistia. Muitos crentes fazem isso. Aí ela pedia outra coisa, demorava um bocadinho, ela desistia. Chegou a hora dela, Deus chamou ela chegou lá no céu, chegou bicuda. Aí o Senhor foi encontrá-la, ó. É uma fábula, hein? Aí ela, seja bem-vinda, bendita de meu Pai. O senhor nunca me ouviu? Como não? Vem comigo.
Aí levou ela numa dessas moradas. Aí falou, essa aqui é a sua mansão. Ela foi abrir a porta, caiu um monte de pacote em cima dela. Mas é muito pacote. Ela falou, Senhor, mas eu não consigo entrar aqui. Mas é grande, não é grande? Ela falou, é grande, mas está lotado. A sala está lotada, a cozinha está lotada, o quarto está lotado. A varanda não tem espaço. Aí isso é seu. Meu? O que eu vou fazer com tudo isso? É verdade. Aqui você não precisa de nada disso, mas é seu, você pediu. É que você não dava tempo de eu entregar. É? Quando eu ia entregar, você desistia. Se desistir, eu não entrego. Eu só entrego se continuar contando com aquilo que pediu. Se desistir, eu não entrego e você desistiu. Ela falou, é mesmo, olha, ali eu pedi a libertação. E aquele pacotão ali era a libertação do meu marido, é? Ué, aquele outro lá tem o nome do meu filho, então era a cura dele. E aquele outro ali, aquele é a casa própria que você pediu lá, agora é uma mansão. Ela falou, mas não tem espaço. Falou, não tem, é tudo seu. Pediu, eu dou. Mas eu tenho o meu tempo, é no meu tempo. Ela falou, puxa, se eu soubesse disso. Pois é, mas eu dei a chave. Igreja, nunca desista. Nunca desista daquilo que Deus colocou no seu coração. A Bíblia diz que é Ele quem efetua em vós o querer e o realizar. Se você pediu, porque Ele botou no seu coração para você pedir. E se Ele botou, é porque Ele já empacotou. Não desiste que o pacote está vindo. Está vindo. Não desiste. Agora ele fala, o que ligares na terra terá sido ligado. Então a chave só serve para ligar onde? Aqui? Na terra, usa ela. Ora. Hora de manhã, hora de tarde, hora de noite, hora de madrugada. Ora, igreja. Tem gente que acha, eu devo orar 3 vezes ao dia. Por quê? Você fala com seu pai 3 vezes ao dia, ou com a sua mulher, ou com seu filho, só? Você fala muito mais. Até com estranho, às vezes você fala mais de 3 vezes ao dia. Não é verdade? E por que com Deus tem que ser só 3 vezes ao dia? O pai, hein? Fala com Deus. Isso não quer dizer que você vai dobrar o joelho toda hora, onde tiver, não. Você está dirigindo, você não precisa fechar os olhos. Conversa com Ele. Vai conversando com Ele. Quantas vezes já olharam para mim no trânsito, eu falando, alguém pensava que eu estava ouvindo alguma coisa no rádio, depois não, olhava. Às vezes eu vou pro rio pescar, eu gosto muito de pescar. Aí eu sento ali, eu estou falando. Falando. Já teve casos do peixe vir e levar a minha vara com tudo embora. Eu estava no barco, nós chamamos de voadeira lá, com uma vara de pesca. Veio um peixe, uma pirarara, carregou tudo. O que você fez? Eu não fiz. Eu estava falando com alguém. Eu estava aqui distraído, sabe? Quando Satanás sugerir alguma derrota, algum pensamento negativo, em vez de falar com Satanás, é melhor você falar com Deus. É que a gente quer falar com Satanás. Satanás, sei o que, Satanás? Fala com Deus. É melhor falar com Deus. Larga o Satanás para lá. Vai perder tempo de falar com Satanás. Satanás é digno de que você fale com ele. Quando Jesus se aproximava de um endemoniado, o diabo gritava, que temos, não é contigo, Jesus. Jesus, cala e sai dele. Não é verdade? Tem igreja que adora falar com Satanás. Larga para lá, fala com Deus. Conversa com Ele. Então, Jesus ele ensinou para os discípulos algo impressionante. Você quer ver mais na frente? Um dos discípulos falou assim, o Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai
e isso nos basta. Olha como é que o ser humano ele é ignorante. A Bíblia, ela sugere, cada palavra ou frase sugere uma coisa nova, uma outra coisa. Quando Jesus disse, ninguém vem, ele disse, vem ao Pai ou vai? Vem ou vai? Isso sugere alguma coisa? Sugere que ele, estando ali, era o próprio Pai que estava. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como vem? Mas os discípulos não perceberam, ó. Porque o Filipe diz assim, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E aí foi uma decepção. Olha o que Jesus falou. Filipe, estou há tanto tempo convosco, não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Não crê que o Pai, que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras. Seria como, por exemplo, você aqui desejasse, puxa, estou ouvindo aqui o apóstolo, o Valdemiro, mas eu queria ver Deus, Porque você acha que o Valdemiro purifica leproso? O Valdemiro cura canceroso? Não. O Valdemiro muda a vida das pessoas? Não. E tem muita gente aqui que a vida foi mudada, não pelo Valdemiro, mas pelo Deus que fala através do Valdemiro. Então, Filipe disse, mostra-nos o Pai, isso nos basta. No versículo 12 ele diz assim, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim não só fará as obras que eu faço, obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E disse mais, tudo que pedis em meu nome isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Você vê que Jesus demonstrou uma certa decepção, quando Filipe falou, mostra-nos o Pai, e falou, estou tanto tempo convosco que não me tendes conhecido. Em algum momento eu e você nos deparamos com uma tribulação, com uma adversidade, uma situação, seja na vida financeira, ou espiritual, ou familiar, ou física. E às vezes o problema tem um grau de dificuldade um pouco elevado e nos preocupa. Sabe o que estamos demonstrando com isso? Que não conhecemos o Pai. Porque foi isso que Jesus disse para eles. Se nós conhecemos, por mais elevado que seja o grau de dificuldade, isso na nossa ótica, para Deus, qualquer situação é fácil de se resolver. Quem concorda? Então vamos confiar nele, igreja. Amém? Você quer entregar a sua vida, os seus caminhos, ou você que me acompanha de algum lugar quer fazer isso, abra o seu coração, toma posse. E você que quer viver na fé a partir de hoje, fica de pé que eu vou orar por você. Coloque a mão sobre o seu coração. Entrega a sua vida, os seus caminhos, os seus familiares. Diga, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu quero o Senhor na minha vida, nos meus caminhos, na minha família. Fale com Deus.